Boa tarde, galera. Estamos aqui para mais uma videoaula, certo? Nessa nossa jornada aí, ok? A aula de hoje é para as turmas de primeiro ano, ok? Nós vamos trabalhar Biologia 2, do livro 5, capítulo 16. Vamos dar continuidade à zoologia. Hoje nós vamos trabalhar o filo Molusca ou moluscos, ok? Olha lá, quando a gente chega em molusco, a principal característica que vem na tua cabeça, o nome do grupo. Molusca quer dizer molus, do latim quer dizer corpo mole. São animais que têm um corpo mole. Geralmente protegido por concha. Por que geralmente? Olha, o caracol, o caramujo, o mexilhão, a ostra, eles têm concha. Mas, por exemplo, a lesma, o polvo, eles não apresentam concha. E outros a concha é bem reduzida. Mas para que serve essa concha? A concha ela serve de proteção contra predador, serve para ele, em alguns momentos, ajudar a se enterrar, no caso dos bivalves, e proteção contra o sol, contra a dessecação. Vamos lembrar? Em termos de características embrionárias, os moluscos eles são animais triblásticos, quer dizer, tem 3 folhetos embrionários, eles são protostômios, que isso quer dizer, o blastômoro forma primeiramente a boca, para depois formar o ânus. Eles são animais celomados, quer dizer, já tem a cavidade onde você vai ter a formação dos órgãos, alojamento dos órgãos, então fisiologicamente é um animal mais complexo. E eles são animais de simetria bilateral, quer dizer, se eu dividir o animal ao meio, o lado direito é igual ao lado esquerdo. Em termos de morfologia, os moluscos eles são divididos, classificados, né? O corpo deles dividido em cabeça, pé e massa visceral. Só que nem todos os moluscos apresentam cabeça, pé e massa visceral. Por exemplo, aqui ó, um gastrópodo ele tem cabeça, pé e a massa visceral. Mas se você chegar, por exemplo, num bivalve, ele vai ter olha, o pé e a massa visceral. Beleza? Esses animais, eles são animais, a maioria deles de hábitat aquático, sendo a maioria marinhos, mas eu tenho muitas espécies de água doce. Eu tenho um grande número de indivíduos terrestres. Segundo os zoólogos, o filo Molusca ele representa o segundo maior filo em termos de diversidade. Eu tenho mais de 200.000 espécies de moluscos, entre elas a classe mais abundante é a classe dos gastrópodas, dos caracóis e dos caramujos. Aqui eu tenho um pouco da diversidade, né? Cefalópodos, aqui eu tenho gastrópodos, como a lesma, o turu, na nossa região, que é um bivalve. Eu tenho aqui, olha, o quito, mexilhões, olha, outros tipos de mexilhões, caramujos. É um grupo bem diverso, certo? Bem diverso mesmo. Olha, para que vocês possam notar. Variação de tamanho, existem espécies que têm alguns centímetros, mas eu tenho espécies que podem chegar até 28 metros, por exemplo, de comprimento. Algumas lulas, se você pegar de ponta a ponta, ela pode chegar até 28 metros. Olha, animais belíssimos. Aqui é um pouco da diversidade de algumas lesmas, né? Alguns exemplo, aqui um caso bivalve. Esse aqui é uma espécie que é o Spondylus americanus, é uma espécie muito cultivada no Nordeste do Brasil. E aí eu vou falar um pouco da concha. Eu falei que a concha ela protege o animal, mas ela também tem um papel importante. A camada interna da concha, chamada de camada nacarada, certo? Ou madrepérola, ela acaba muitas das vezes servindo de proteção. Em algumas espécies de ostras, elas conseguem formar a famosa pérola. A pérola, na verdade, pessoal, é um corpo estranho que entra no animal e ela acaba fazendo um cálculo. Ela vai secretando uma camada de proteína, envolvendo esse corpo estranho para que ele não cause dano ao animal. Aí, dependendo do tempo e da espécie, essa pérola ela pode ter o quê? Um valor comercial mais elevado do que outra. Um pouco aí, ó, das ostras, ó. Certo? Com as pérolas. Esses animais eles têm um papel importantíssimo para a culinária.
Okay? Os famosos frutos do mar, entre eles você tem os moluscos. Lula, polvo, mexilhões, turu, sarnambi, que mais? Que eu posso, escargot, são exemplos de moluscos que são comestíveis. Na nossa região nós temos uma diversidade muito grande, principalmente um dos moluscos mais consumidos pela nossa região é o que? O mexilhão, a ostra e o turu, né? Que é tão famoso na nossa região. Falar um pouco de classificação agora. Quando a gente fala de classificação, a gente tem que levar em consideração o formato da concha, e além do formato da concha, a posição do pé. São os dois critérios mais utilizados na classificação dos moluscos. Aqui eu tenho os pelecípodas ou bivalves, os cefalópodos, anfineuros ou poliplacóforos, escafópodos ou dentários e os gastrópodos. Existem outras classes, mas de interesse para vocês, essas 5 aí que estão no nosso conteúdo do vestibular. Ó, a primeira delas, o grupo a classe dos gastrópodos. Quando chega em gastro, te lembra estômago. Podo, poda, pode, quer dizer pé. Então são animais que têm o pé no estômago, certo? O pé está localizado próximo à massa visceral, aquele pé na forma de sola que ele usa para deslizar. E eles são animais que apresentam uma concha normalmente em formato espiral. Todo molusco, quando ele apresenta a concha, ela é sempre em número ímpar, sempre uma concha. A diferença, às vezes, está no número de valvas, que o aluno, às vezes, confunde. A gente vai já destacar isso aí. Ok? Ó, e a exceção, nós temos aqui as lesmas, que são gastrópodos, que não apresentam concha, mas apresentam um pé no estômago. O outro grupo, perdão, só apertei errado aqui. Olha, o outro grupo, pessoal, é o grupo dos cefalópodos. Os cefalópodos, eles são um grupo que é muito fácil de entender. Olha, céfalo te lembra cabeça, massa cefálica, ou do pé. São animais que têm os pés, na verdade os tentáculos, na cabeça. São invertebrados que têm a maior massa visceral. O sistema nervoso mais desenvolvido é o dos cefalópodos. Okay? E o exemplo que nós vamos ter: lula, polvo e sépia. Beleza? Professor, e em relação à concha? Esses animais eles têm uma concha meio que interna, mas nem todos apresentam. Por exemplo, a lula apresenta uma concha interna chamada de penalglade. Já o polvo, ele não vai apresentar concha, certo? A concha no polvo, ó, o polvo aqui, ó, o famoso polvo, né, dos filmes, ele já vai ser ausente. O outro grupo, pessoal, que a gente tem para destacar é o grupo dos pelecípodas ou bivalves. Pelecípodo quer dizer que tem um pé em formato de machado, que ele usa o pé para cavar, para poder se enterrar no sedimento. Também conhecido como bivalves ou bivalvia. Bi, 2, valves, valva. Cuidado, o aluno confunde muito. Mas se você pegar uma ostra, um mexilhão, você vai ver que ela tem 2 bandinhas. Quando você cozinha, então você tenta abrir, né? Você abre ela, você tem 2 bandinhas. Cada coisinha daquela, cada estrutura daquela é uma válvula. Juntando as duas, você tem uma concha. Por isso que ele é chamado de bivalve. A concha formada por 2 válvulas. Olha lá. Aqui eu tenho o pé no formato de machado, que ele usa para se enterrar no substrato. E aqui, olha, o famoso turu da nossa região. O turu é interessante. Ele tem, pessoal, numa extremidade, uma chamada palheta, que ele vai fazendo, ele ajuda muito na ciclagem de nutrientes, principalmente no mangue, né? Para quando os troncos caem, ele vai lá, vai fazendo suas galerias, olha, suas galerias. E numa outra extremidade ele tem a concha. A concha dele é bem pequenininha numa extremidade, na outra tu tem a palheta. Ele forma, pessoal, umas galerias calcárias dentro do tronco, onde ele sobrevive, onde é o seu ambiente natural. Aqui eu tenho os chamados poliplacóforos.
Poli, muito. Placóforo, placa. São animais que têm a concha formada por 8 placas sobrepostas, uma sobre a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você contar em todos aí, todos vão apresentar a concha com 8 placas. Por isso que o nome é poliplacóforos. Isso é um exemplo, o quíton. Ele é muito encontrado em ambientes de costões rochosos. Não tem muito na nossa região. Olha como eles são. Os poliplacóforos, o quíton. Né? E o último, os escafópodas, chamado também de dentário. Ele tem a concha no formato de um dente de sabre. Ok? Também pouco encontrado. São animais de regiões oceânicas que vivem lá no fundozinho, lá normalmente. Olha como ele é. Certo? Vive geralmente enterradinho. E eles são animais bem interessantes. Falar um pouco agora da fisiologia desses animais. Funcionamento deles. Olha, quando tu chega no sistema digestório, os animais já têm tubo digestivo completo. Já tem orifício de entrada, a boca, e tem orifício de saída, que vai ser o ânus. Ok? Sendo que o tubo digestório deles é em formato de U. Aqui, ó. Beleza? E uma das coisas que eles mais gostam de cobrar nesses animais é um mecanismo do processo digestório, uma estrutura, que essa estrutura é chamada de rádula. A rádula ela é um órgão ralador, ela faz a digestão mecânica desses animais. Ela fica na boca e ela raspa, tem dentinhos, ela vai raspando o alimento e ela vai fazendo a digestão mecânica, ela vai triturando. E depois ela manda para o tubo digestório para sofrer digestão, tanto intra quanto extracelular. Certo? Esses animais, olha, destacando aqui a rádula. A rádula é um órgão ralador, olha, tipo dentículos. Ela vai ralando e vai mandando para o tubo digestivo. Então a rádula ela faz a digestão mecânica, é a principal estrutura destacada desses animais. É o órgão que faz, como eu coloquei aqui, olha, a raspagem do alimento, que faz a digestão mecânica. Olha uma foto aqui da rádula, olha, na boca do animal. Então ela faz, olha, são dentículos, ela vai fazendo a raspagem. Só que nem todos apresentam rádula. Aqui eu tenho um bivalve. O bivalve, eu falei agora para vocês que ele não tinha cabeça, certo? E a forma de nutrição dele é diferente. Esses animais eles são chamados animais filtradores. O que é esse animal filtrador? Ele vai apresentar duas estruturas chamadas de sifões. O que esse sifão faz? Ele filtra a água. E o que tem na água? Tem oxigênio e tem alimento diluído. Quando entra esse nutriente, ele vai para a brânquia do animal, que tem um papel misto aqui. A brânquia ela vai fazer a respiração, ela vai captar o oxigênio que está na água, mas quando essa água passa pela brânquia, o alimento vai sendo captado. Então ela é como se fosse um grande crivo, essa brânquia. E ela manda depois esse nutriente para o tubo digestório. E a digestão mecânica deles é feita por uma estrutura chamada de estilete cristalino. Então ele tem um sifão inalante que absorve a água e o outro é o chamado sifão exalante que vai eliminar a água. Tudo bem? Quando a gente chega no sistema circulatório, tem que ter muito cuidado. Eles vão apresentar dois tipos de sistema circulatório. Os cefalópodes, o tipo do sistema circulatório deles é fechado, em que o sangue ele circula só dentro do coração e dos vasos, igual o nosso. Já os demais moluscos, o sistema circulatório deles é o quê? Aberto. Ele tem aquelas lacunas chamadas de hemocélies, onde o sangue ele é depositado. Então, é um tipo de sistema circulatório em que o sangue ele é depositado nessas cavidades para que possa haver a absorção desses nutrientes. Quando se trata do sistema excretor, esses animais eles já apresentam o órgão excretor, como é chamado nefrídeo. Nefrídeo quer dizer um rim rudimentar. Eles apresentam o rim rudimentar, que está bem aqui mostrado, geralmente muito próximo do coração, para que facilite a filtragem dos nutrientes. Ok? Então, eles já apresentam órgãos excretores. Quando se trata de respiração, tu tens que ter cuidado com a respiração, principalmente no ambiente.
Os animais que são aquáticos, eles têm respiração do tipo branquial. Lula, polvo, mexilhão, né? Os animais aquáticos, todos têm a respiração do tipo branquial. Os terrestres, vocês têm que ter muito cuidado. Vocês vão encontrar em livros duas nomenclaturas. Alguns livros vão dizer que a respiração dele é pulmonar. Outros livros vão dizer que não é pulmonar. Por quê? Eles apresentam uma cavidade chamada de cavidade paleal. Ela é extremamente vascularizada, semelhante ao nosso pulmão. E ele faz a troca gasosa. Por isso que alguns autores chamam de pulmão. Mas não é um pulmão. É a cavidade paleal vascularizada, certo? Onde ele faz a troca gasosa. Muitos vão falar que é uma respiração pulmonar. Você pode usar as duas nomenclaturas que não estão erradas. Só que o termo mais correto é cavidade paleal vascularizada. Tudo bem? Em relação ao sistema nervoso, eles continuam tendo o sistema nervoso ganglionar. E esses animais eles vão ter gânglios, que são aqueles emaranhados de células nervosas que ficam na região visceral, pedal, que é o pé, e cefálica, que é a região da cabeça. E eles são comunicados por dois cordões nervosos que ficam na posição ventral, como a maioria dos invertebrados que a gente está vendo. Então eu tenho gânglios pedais, viscerais e bivalves, e nos animais que têm cabeça eu tenho gânglios, essas bolinhas aqui, ó, que são gânglios cefálicos, pedais e viscerais. E eles são comunicados por dois cordões nervosos que ficam na posição ventral. E para a gente encerrar, a reprodução. A reprodução desses animais, pessoal, é muito diversa. Tem que ter muito cuidado. Olha, em relação ao sexo, eu tenho indivíduos que são monoicos, são aqueles que são hermafroditas, que têm a produção tanto do gameta masculino e feminino pelo mesmo indivíduo. Existe uma coisa interessantíssima. Geralmente os monóicos você tem uma gônada masculina e uma gônada feminina. Esses animais não. Os monóicos, a maioria deles, eles vão apresentar uma única gônada, chamada de ovoteste, ovo de ovário, teste de testículo. Então o ovário e o testículo se fundiram e formaram um órgão só. E esse órgão produz tanto gameta masculino quanto feminino. Mas eu tenho espécies que são dioicas, como cefalópodes, bivalves e também os gastrópodes. Os gastrópodes apresentam as duas formas. Em relação à fecundação, a fecundação ela é interna em gastrópodo, certo? Pode ser cruzada entre os hermafroditas, entre os monóicos, e simples entre os cefalópodes. Os cefalópodes tem uma coisa interessante, vocês vão já visualizar aí. E externa nos bivalves. Os bivalves eles são fixos ou eles têm pouca mobilidade, então eles soltam os gametas na água e fora da fêmea esses gametas se fundem para formar as larvas. Tudo bem? Normalmente os indivíduos que têm fecundação externa vão apresentar estágio larval e os que têm fecundação interna apresentam desenvolvimento direto, quer dizer, produz o ovo, aí depois quando sai o ovo já sai o filhote todo formadinho e depois ele vai só crescer. O estágio larval, o indivíduo ele vai passar por mudanças do estágio larval até chegar à fase adulta. O desenvolvimento direto dos bivalves, eu tenho uma série de larvas, Veliger, Trocófora e Gloquídeos, que são encontrados principalmente em bivalves de água doce, de ambientes dulcícolas. Olha aí, aqui eles estão fazendo a fecundação, mantendo a relação, os gastrópodes, é uma fecundação cruzada, isso acontece quando eles são, no caso, hermafroditas, um fecunda o outro, por isso que é cruzada. Aqui eu tenho, olha, os cefalópodes, mantendo a relação, né? Normalmente um dos tentáculos se diferencia em órgão de cópula, como se fosse o pênis, e introduz uma bolsa de sêmen na fêmea. E aqui, olha, ela vai botar os ovos, e esses ovos vão ser protegidos, alimentados, limpos pela fêmea, e quando ela está, né, no período de eclosão desses ovos, ela tipo dá sopros, aí esses filhotes começam a sair dos ovos e seguir a sua vida. O número é muito grande de filhotes. E aqui as larvas, né, dos bivalves, que é a larva trocófora, né, e depois a larva Veliger. Os de água doce, eles têm uma larva chamada de gloquídeo. Olha, é a larva.
Então, são as larvas Trocófana, Veliger e Gloquídeo, que são muito interessantes. Essas larvas, elas passam no estágio na brânquia, essa foto aqui, ó, elas estão na brânquia de alguns peixes. Então, o ciclo dela reprodutivo, eles lançam os gametas na água, ocorre a fecundação e essas larvas, quando o peixe vai colocar água, absorver água para respirar, essa água está cheia de larvas muitas das vezes. E essa larva gloquídeo, ela se prende na brânquia dos peixes. E quando ela chega num certo estágio da vida, ela se solta, se desprende, ela vai precipitando, afundando, se fixa no fundo e lá ela vai crescer e se desenvolver. Tudo bem? Era isso que a gente tinha para trabalhar com vocês na aula de hoje. É importante fazer a atividade do capítulo de hoje, do capítulo da aula 16. E na próxima aula a gente vai dar continuidade à zoologia dos nossos invertebrados aí. Tudo bem? Fique com Deus, beijos e até a próxima, galera!